Bom dia, Edgar. Como estás? Neste dia 1 de junho, Dia Bom Internacional dia. da Criança. Bom dia, estou tranquilo. Criança eterna, um dever, criança está em mim e espero que esteja em todos nós, espero que esteja naqueles que estão nos assistindo nesse momento, que nunca matemos a criança que está em nós. E É, parabéns a todas as crianças, a todos os pais, todos os cuidadores de crianças também. parabéns, parabéns a todas as crianças e a todos os pais, não é? Independentemente de ser pai biológico ou não, tanto se cuida, é aquele que cuida, já é um pai, não é? De certa forma. Pois, Ah, pois. Edgar, este dia tão especial que está sendo passado meio a uma pandemia, não é? Que é o coronavírus. Ah, o que é que nos traz, pelo menos, para apreciarmos ou então refletirmos nesse dia? Várias reflexões podem ser feitas aqui, principalmente tratando-se de um dos grupos vulneráveis que a nossa sociedade tem. Então, as crianças são grupos mais vulneráveis e com a inclusão do Covid, há uma demanda a mais em termos de busca de proteção das mesmas, dos seus direitos. Então, eu fico pensando, por exemplo, dentro do espaço caseiro, assim como fora do espaço caseiro. Fora do espaço caseiro, posso pensar, inclusive, naquelas crianças que moram na rua, enfim, há um conjunto de vulnerabilidades por aqui. Como é que a gente lida e cuida da saúde delas? Pensando no espaço da casa, estamos no momento, o Covid ele nos colocou diante do distanciamento físico, né? Então, não, já, as saídas que eram feitas no passado já não estão na mesma tonalidade. E uma das reflexões que eu fico fazendo e que vale a pena serem feitas e também para redobrar os cuidados dentro do espaço familiar, é que se a criança antes, mesmo com ocupação, indo para a escola, enfim, encontrava-se vulnerável dentro do espaço doméstico, seja para abusos, violações sexuais e outro tipo de abusos cometidos, nesse momento em que ela fica grande parte do seu tempo dentro de casa, como é que, em que situação essa criança está? Aquela que já vinha sofrendo abuso e aquela que talvez já estava diante de uma potencial situação de abuso. Então, penso que são coisas que E, precisam de está, maiores e depois reflexões. Os encontra-se num pais momento precisam. em que todo mundo está tenso, né? Se está com os pais vivem tensos, que também não estão habituados a esta nova forma de estar, tem uma espécie de uma obrigação, não é? Então, tudo isso Exatamente. pode Então, é fundamental. vulnerabilizar mais esta criança. Exato, exato. Então, o cuidado que antes era terceirizado, porque estamos numa sociedade que terceiriza o cuidado. O cuidado que antes era terceirizado, nesses dias não pode mais ser terceirizado. É necessário que o pai esteja lá, a mãe esteja lá de forma permanente, de forma contínua. E isso vai desencadeando possivelmente um outro conflito. E outra questão também, vou pensar agora na questão, por exemplo, dos abusos sexuais, que são perpetrados desde o pai, tio, irmão, familiar ou vizinho mais próximo. Eu fico imaginando, porque nem todos os pais estão trabalhando a partir de casa. Entretanto, a criança está em casa. Sobre que cuidados essa criança está? Com quem está sendo cuidado? Que vigilância ela tem tido? Então, é fundamental que os pais também reflitam sobre isso. Infelizmente, a violência, principalmente a sexual, ela tende a criar vergonha, receio, medos, por também acompanhar de ameaça por parte de quem comete para com as crianças. Então, é difícil até perceber esse cenário. E é um momento em que os pais são cada vez mais chamados para o diálogo, para conversar com os filhos. Como é que foi o dia? Conversar sobre o dia a dia mesmo. O que é que ficou a fazer? O que é que lhe incomodou? O que foi de positivo? Enfim, é necessário explorar os sentimentos, porque se antes tínhamos uma pergunta quase que única, monótona, como é que foi a escola, como é que foi a escolinha, nesse momento as Hoje é muito perguntas mais do precisam. que isso, obviamente.
Exatamente, então preciso aprofundar mais os sentimentos dela, como é que foram, como é que ela geriu o dia dela, e, sem contar, e não só por causa dessa vulnerabilidade, por exemplo, para as violações, violência pode acontecer, mas também porque essas crianças estão vivendo um momento muito extra da vida dela, um momento muito singular da vida delas. Não Que é o estão momento de de estar em casa, um férias. momento, É, exatamente, não estou de férias, mas não estou na escola. é. Então, é fundamental Edgar, trabalhar cada vez acho que mais os vamos lá tentar sentimentos. olhar um pouco para questões de equilíbrio, sobretudo em relação ao tratamento das meninas e dos rapazes, não é? Sabemos que estamos no âmbito doméstico, as mulheres socialmente acabam sendo as mais sobrecarregadas e as meninas estão nesse caminho também. Quando se fala de tarefas domésticas, acaba se remetendo a elas e os rapazes muitas das vezes não são trazidos a este campo e há uma sobrecarga de tarefas para essas meninas. Qual é a reflexão que podemos fazer em relação a isso e qual seria a melhor forma de tratar esse assunto no seio familiar? É excelente colocação. Penso que temos uma oportunidade para fazer um ensaio mais profundo de promoção de igualdade de gênero dentro do espaço doméstico, porque espera-se que as crianças não fiquem saindo de casa. Eu penso que proteção à criança, pensar na proteção à criança nesse momento exato, é também evitar expor a criança fora de casa. Então, eu quero pensar que grande parte das crianças, principalmente dos centros urbanos, infelizmente temos que, quando falar de criança, também ver a complexidade dessa infância, né? Há uma infância bem mais vulnerável, sem condições, dos bairros periféricos, dos bairros rurais, enfim, é que muito cedo a gente sabe são expostos para o trabalho, enfim, é toda a complexidade. Mas vou pensar num modelo ideal, que é o modelo em que a criança está em casa em condições básicas. É um momento muito único em que estão lá, os dois, o menino e a menina. Então não há um menino que saiu para ir brincar com os amigos com a bola, não. Estão todos lá. Então penso que é um momento muito excelente para os pais ensaiarem o processo de promoção da igualdade de gênero, sabe? Coloca os dois lá a fazerem limpeza, dos trabalhos mínimos que crianças podem fazer, né? Sim, sim. Há trabalhos, tem um trabalho infantil, mas tem um trabalho de socialização da criança. Eu penso coisas como ensinar a arrumar a própria cama, é um processo de socialização dessa criança. Então, eu penso que pode ser muito bem usado. Vocês ainda consigo? Está conseguindo me acompanhar, Gil? Sim, sim, sim. Ok. Então, penso que a gente pode, é um momento que os pais podem colocar os dois lá, o rapaz e a rapariga, a aprender a ensaiar, a arrumar a sua própria cama, a lavar a sua louça, a apoiar em tarefas mínimas de casa, sem distinção de gênero. Tem os biscoitos da casa, vamos preparar os salgados. Os dois podem ser lá chamados. Não pode haver essa discrepância. Entretanto, há um outro elemento aí, porque mais do que na fala, a gente educa pelo exemplo. Eu penso que, para que seja uma educação que realmente produza sentido nos rapazes, nas meninas, os dois têm que estar lá como casal, o pai e a mãe. Então, se estamos a falar da cozinha e queremos envolver esse rapaz também a aprender nesses cuidados, o pai também precisa estar lá. O pai precisa ser chamado a participar dessas tarefas. O pai precisa ser chamado a participar desses trabalhos de forma contínua. Então, não é só deixar que seja a mãe a fazer esse trabalho. Não é só deixar que seja a mulher a fazer esse trabalho. Penso que todos podem participar de igual forma. Edgar, olhando para a situação atual das crianças, portanto, temos essas que estão no seio familiar, mas também sabemos que há crianças que estão na rua. Que cuidados é que essas crianças precisam de ter atualmente, tanto face ao Covid-19? Portanto, não estão com os seus familiares, não têm pai nem mãe, estão a Deus dará na rua. Alguém tem que fazer alguma coisa por elas. Penso que sim, é um momento bem mais complexo e que realmente coloca mais uma vez
a responsabilidade sobre o Estado, sobre a necessidade de proteção da criança, necessidade de proteção também da pessoa idosa. Então, penso que nossas políticas de proteção, elas precisam se aprofundar cada vez mais, porque é um momento muito pesado e ter que ter crianças à solta nas ruas porque não têm condições para estarem num lugar privado, num lugar em que possam encontrar maior acolhimento. Então, penso que temos um grande desafio de proteção dos direitos humanos das crianças em situação de vulnerabilidade. Penso que esse é o momento que nos traz, mais uma vez, a reflexão. Alguns movimentos muito bons estão acontecendo, podemos acompanhar assim pelas TVs, em que estão sendo produzidas máscaras para oferta às crianças, e diferentes pessoas a nível das ruas. Penso que são movimentos muito bons. Agora, tem um outro movimento que é o movimento de consciência. Até que ponto essa criança que está na situação de vulnerabilidade, ela consegue ter essa consciência? Sei que também tem movimento, temos também lembrar-nos das crianças que estão nos orfanatos, em outras casas de acolhimento. Infelizmente, estamos a viver um momento em que também essas crianças estão diante de várias privações, porque os valores que, por exemplo, eram usados para sustentar a sua existência lá não chegam de igual forma devido a essa situação. Então, penso que é uma necessidade de consciência coletiva como indivíduos e perguntarmos o que é que podemos fazer por elas, de que forma a gente pode prestar certos apoios para essas pessoas, enfim, sejam bens alimentícios, enfim, de diferentes formas. É possível identificar algumas casas de caridade, algumas casas de acolhimento dessas crianças que tanto precisam. Então, penso que é um dos caminhos. Entretanto, de uma forma bem mais macro, de uma forma mais profunda, penso que, mais uma vez, há uma necessidade de reflexões profundas sobre a efetivação dos direitos da criança, criação, não só criação, porque algumas já existem, muitas já têm, mas como efetivar de forma plena, substantiva, os direitos da criança, como efetivar a questão da proteção da criança. Então, penso que é uma quinzena que, mais uma vez, terá que nos colocar a refletir sobre esses pontos. Edgar, vamos aos desafios. Qual é o desafio que deixarias para a sociedade num Dia Internacional da Criança, 1 de junho de hoje? Penso que eu colocaria como principal desafio a necessidade de entender a infância. Entende? Infelizmente, é uma palavra muito simples, mas parece que temos dificuldades de entender a infância. Como país, pelo desafio estrutural, talvez remetido à pobreza também, enfim, a infância ela tem uma curta durabilidade. A infância ela é pouco vivida no nosso país. Em contexto rural e periférico, a infância imediatamente ou rapidamente lugar. Há uma necessidade, como país, como um coletivo, como Estado, garantir-se com que a infância ela seja vivida na sua plenitude, que a infância ela seja desenvolvida. Se a gente for para os mercados, a gente vai encontrar diferentes situações que indicam plenamente que a infância ela foi perdida. Há uma adultização das crianças. É a criança que está vendendo no mercado, é a criança que está vendendo na rua. Enfim, e são coisas que a gente olha, aprendeu a lidar com naturalidade, com normalidade. Eu penso que há uma necessidade da gente, como sociedade, desconstruir-se de tal forma a não olhar isto como normal. O fato de ser comum, não é ser normal. recorrente, não devia ser assim um elemento de normalidade e que se acomoda nas nossas vidas, na nossa consciência de forma tranquila. Então temos o trabalho infantil, que é uma das coisas que precisamos enfrentar com muita profundidade no nosso contexto. Temos a questão das uniões prematuras, que precisamos trabalhar bastante. Entender aquela pessoa que vai para um casamento, o casamento é coisa de pessoas adultas, precisa de uma maturidade emocional, física, então precisa proteger cada vez mais as crianças também das uniões prematuras. Precisamos também dotar crianças de educação
que gera nelas autonomia sobre o seu corpo. Muitas crianças, enfim, iniciam a sua vida sexual sem informação, acabam resultando em gravidezes precoces e indesejadas, o que também usurpa ou coloca a infância em situação problema. É necessário também garantir essa proteção, que essas crianças sejam informadas de tal forma que construam-se dentro de uma certa autonomia. É fundamental garantir o direito à educação para todas elas, que não seja o meu bairro, o local em que eu moro, do distrito em que eu moro, que sirva de impedimento para o acesso à educação. Eu penso que a educação tem que ser democratizada, uma educação de qualidade, que não sejam as condições financeiras dos meus pais que sirvam de barreira para o acesso à educação, uma educação que parte do primário até o mais elevado. Então, penso que esse é um grande desafio. Infelizmente, a educação continua sendo uma barreira muito profunda no nosso contexto. E se eu tenho uma barreira para me educar, eu já tenho uma cadeia de outras barreiras para a potencialização da minha vida. É o desafio também do acesso aos serviços de saúde em geral. Então, precisamos também... Eu penso que os desafios são elevados, são estruturais, que precisam ser pensados e também desta forma superados. Muito bem, Edgar. Chegamos ao final de mais um Fora da Caixa, que é um Fora da Caixa especial, tendo em conta um dia especial, que é para pessoas especiais, não é? Que são as crianças. Hoje é 1 de junho. Eu gostaria de colocar aqui um desafio para os pais, por forma que aqueles que têm rapazes comprem bonecas para os rapazes, para eles aprenderem a socializar-se com a boneca. Para aquele que tem menina, compre carinhos também, compre aqueles brinquedos que geralmente tem comprado para o rapaz, compre para a menina, para ela também socializar-se com isso. Para aqueles que têm os dois, seja menina e rapaz, faça algo, podemos dizer assim, compra os mesmos brinquedos, compra os carinhos para eles, compra as bonecas para eles. É importante que eles socializem-se com isto, porque é isso que é a vida, olhando para aquilo que é a vida positiva, digamos. Tanto fiquem bem, até ao próximo Fora da Caixa. Tchau, Edgar. Até. Bom dia. Estamos juntos. Yeah.